Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu espero que você esteja gostando dessa série que estamos fazendo sobre tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Agora, esses artefatos que eu mostro aqui, essa parte do tesouro, é apenas uma amostra grátis para você ver o que está esperando você na coleção aqui. Então, venha visitar o NASP, venha visitar o MAB, venha fazer parte dessa família arqueológica. E se você não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui e também nos seguir nas redes sociais, não apenas no Rodrigo Silva Arqueologia, mas também ali no Instagram do MAB, tá bom? MAB, AMABC. Você vai achar facilzinho lá no Instagram, tá bom? E também quero convidar você que não é meu aluno do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva a se inscrever agora mesmo. Todo esse conteúdo que eu estou dando aqui é apenas uma partezinha pequena do que você pode estudar comigo semanalmente na Bíblia fazendo esse curso. E você, de quebra, além de ter todo esse conhecimento bíblico, vai estar ajudando na construção, manutenção e ampliação do MAB. Tá bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre... Eu tenho aqui 4 artefatos, são iguais, como você pode ver aqui, eles estão aqui na mesa, são 4 argolas. E o que são essas argolas aqui? Essas argolas são, na verdade, joias que eles usavam nos tempos da Bíblia Sagrada. Essas maiores aqui são de bronze, a gente sabe que é bronze exatamente pela cor mais esverdeada que ele adquire de acordo com o tempo, e você tem essa aqui que é de ferro, você vê que a coloração é diferente. Essa de ferro aqui parece que é uma pulseira, a parte de cima aqui nós perdemos, aqui deveria ter alguma pedra, algum outro elemento aqui. Essa parte se foi, ela abria e fechava, e lógico que o ferro era mais maleável naquela época, hoje ele está mais duro, se eu forçar aqui ele quebra, porque eu estou falando de algo de 2.700 anos. Deixe-me falar um pouquinho sobre essas joias, como elas eram usadas, qual que era o papel como símbolo social delas naquele tempo. Só quero fazer uma advertência necessária. Você sabe que dependendo da religião que você segue, existem questões de usos e costumes que variam de igreja para igreja. Algumas igrejas entendem que o uso de adornos não é compatível com a modéstia cristã. Outras igrejas não veem problema nesse sentido. Nós temos também o caso de algumas que permitem alguns adornos, mas não outros. Por exemplo, o uso de aliança de casamento não teria problema, mas o uso de brincos e joias já não são muito bem-vindos. Isso aí vai de acordo com a interpretação de usos e costumes de cada igreja, e não é esse o objetivo desse vídeo, nem para endossar, nem para criticar o uso das joias, porque aqui eu quero apenas mostrar como que estas joias que nós temos ilustram os usos e costumes do tempo da Bíblia Sagrada. Lembrando que mesmo a Bíblia tem que ser interpretada dentro do seu contexto, e eu tenho que tirar aquele princípio bíblico para hoje, não necessariamente a aplicação dele. Eu vou dar um exemplo para você. Quando a Bíblia fala de idolatria, normalmente a idolatria bíblica são imagens de escultura e símbolos pagãos. Mas a idolatria hoje se manifesta de uma forma diferente do passado. Eu não vejo aí hoje, quando o povo de Deus se desvia no século XXI, o pessoal indo adorar Baal, ou Áshera, ou Astaroth, ou qualquer um dos deuses do panteão pagão. Eu não vejo isso. O problema da idolatria hoje tem nuances diferentes da idolatria dos tempos da Bíblia Sagrada, tá bem? Mas eu quero ler algumas passagens bíblicas para você aqui que tem relação direta com esses artefatos. Eu vou ler a primeira passagem, preste atenção aqui, Gênesis capítulo 24, verso 22. Vamos lá. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa do seu pai para que eu e meus companheiros passemos a noite. Esta passagem aqui é justamente quando o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaac. Então ele chega justamente onde está a Rebeca, e ele traz Rebeca para casar com Isaac. E quando ele encontra justamente com Rebeca, ele nota, ela era filha de Betuel, que era parente distante de Abraão, e ele oferece para ela pendentes, como este aqui, só que evidentemente de ouro,
não de bronze, não de ferro, como os que temos aqui. Alguém pode pensar na nossa cultura, mas que estranho, que menina é essa de aceitar presentes de um homem vindo assim, estranho? Não, não é a mesma coisa de um sujeito oferecer balas para sua filha na esquina e a bala poder estar com alguma coisa contaminada. O modo como ele deu as joias para ela era um indicativo que ele estava representando os interesses matrimoniais de outra família. Deixe-me explicar para você uma coisa. No Oriente Médio, desde os tempos bíblicos até hoje, os casamentos não são necessariamente um acordo entre um homem e uma mulher. É um acordo entre a família A e a família B. Então é muito normal que as famílias enviem para fazer o pedido oficial de casamento um representante. E ele vai já levando consigo uma espécie de pré-dote, como se fosse um dote antecipado, daquilo que eles querem oferecer, especialmente no caso da família da noiva, para que o pai da noiva aceite considerar a possibilidade de um acordo nupcial, tá certo? Não é que já vai firmar o casamento. Então vamos supor que um jovem, vamos chamá-lo de Ahmed, queira se casar com uma menina chamada Soraya. Estou usando nomes árabes aqui. Então, o pai do Ahmed, um tio dele, vai até a casa da Soraya e pede ao pai dela se ele pode considerar uma proposta de casamento. Então é tudo muito honrado. Então ele leva, às vezes, algum dinheiro, um cheque, umas joias para a menina de presente. Isso é normal até hoje em alguns países do Oriente Médio. No Egito, por exemplo, é assim, na Jordânia e também nos tempos da Bíblia. Então, quando ele deu para ela aquelas joias, ela entendeu que ele queria fazer uma proposta de casamento para ela ou para alguma moça da casa dela. Não estava bem claro se seria ela. E ele perguntou, olha, nós podemos passar a noite na casa do seu pai e conversar com ele? Então foi isso que foi acertado. Por isso que ela recebeu as joias. Quando chegou na casa do pai dela, na casa de Betuel, ele fica encantado com aquilo e ele até pergunta, filha, você quer ir com esse homem ou não? E ela aceita ir. Ele viu que era parente realmente, estava tudo documentado, por isso ela foi para se casar com Isaac. Então você vê que as joias aqui serviram, nesse caso, como um emblema, um sinal para um acordo nupcial. Existe uma outra passagem que eu gostaria de mostrar para vocês, que é quando nós temos homens usando joias. Isso aqui não é uma coisa muito comum não, mas nós temos essa referência na Bíblia. Mas os homens usando joias aqui não era nada relacionado à vaidade, pelo contrário. Uma mulher usar uma joia dessa, como argola para a mão ou como um pingente para o nariz, você se surpreendeu? É isso mesmo. Algumas dessas aqui eram colocadas no nariz, assim, havia algumas menores, ou também aqui, ou na orelha. Bem diferente da nossa cultura, não é mesmo? Mas quando um homem fosse colocar uma argola no nariz, não era uma maneira de vaidade, era uma maneira de desonrá-lo. Somente quando um homem era capturado numa guerra, por exemplo, e se tornava escravo do vencedor, é que ele tinha uma argola colocada no nariz e ele era puxado por aquela argola como se fosse um boi e ao mesmo tempo com elementos femininos para desmasculinizá-lo, ou seja, tirar a sua vitalidade de maneira pública. Imagine isso sendo feito com um rei. Então aqui em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11, nós temos a profecia fatídica do que aconteceria com Manassés. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Essas algemas de bronze, a gente pensa realmente nos ferrolhos, mas eram justamente joias. E quando fala do gancho, era como se colocasse uma argola assim, e com um gancho ele ia puxando, como se puxa um cachorrinho assim, sabe, pela coleira. Algo terrível. O oposto disso, como eu falei, é quando havia uma proposta de casamento e o jovem levava as joias, ele ou um representante da família dele, como foi no caso lá de Rebeca recebendo o representante de Abraão. Quando nós vamos a Ezequiel, capítulo 16, verso 12, Deus se coloca na posição de noivo interessado em desposar Israel. E ele leva as joias para ela. Quer ver? Ezequiel, capítulo 16, versículo 16, versículo 9. Não, versículo 10, 11. Desculpe, 16, verso 11.
adornei-a com joias, pus braceletes em seus braços e uma gargantilha em torno do seu pescoço. Dei-lhe um pendente, pus brincos em suas orelhas e uma linda coroa em sua cabeça. Então esse gesto cultural da época era uma forma de falar, eu quero me casar com você. Então Deus usa essa imagem para falar, Israel, eu quero ser o seu esposo. Quando Israel abandona Deus para ir atrás dos ídolos, é como se ele falasse, eu estou adulterando espiritualmente, eu prefiro o homem da rua que não me trata bem àquele meu amado que daria a vida por mim. Aliás, essa mesma figura de linguagem aparece também no Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, vinda do céu, como sendo a noiva do Cordeiro, que vem em Apocalipse aqui, capítulo 19, nós temos essa mesma imagem de Deus, mais uma vez, fazendo a figura de um noivo em busca de sua amada, no caso sua amada igreja, o povo de Deus, no Antigo Testamento também o povo de Deus, Jerusalém. E aqui no capítulo 19 do Apocalipse, 19 verso 9, Apocalipse 19 verso 9, e o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Estas são as palavras. E logo depois, no capítulo 21, ele fala justamente que ele viu a Nova Jerusalém, capítulo 21, verso 1. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, mesmo para aqueles que são parte de uma religião mais conservadora, que tem como usos e costumes o não uso de joias, entendem que joias funcionais não teriam problema. Já dei o exemplo aqui da aliança de casamento. Nesse caso, as joias que a noiva estava usando eram joias funcionais. Era uma maneira dela demonstrar publicamente que ela aceitou casar com aquele homem porque aceitou os presentes que lhe foram dados na época em que foi feito o acordo nupcial entre as famílias. Você entendeu? Agora vamos também a mais uma passagem aqui. Essa passagem, ela já coloca o contrário. Quando o povo perde o título de povo eleito de Deus por causa da sua apostasia, Deus os obriga a sofrer, mandando que tirem as suas joias, as joias que receberam no contrato nupcial de Deus. Isaías capítulo 3, versículo 21. Isaías capítulo 3, versículo 21. Veja bem, o julgamento sobre Jerusalém e sobre Judá também. Fala das coisas que iriam acontecer, porque ela iria perder o título de esposa do Senhor, e fala assim, vou ler para vocês Isaías 30, verso 20. Vou ler o 19 também. Vamos ler desde o 18, fica mais fácil. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites dela, as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes, os véus, os enfeites de cabeça e as correntinhas do tornozelo, os cintos, os talismãs, os amuletos. Amuleto aqui não é de boa sorte, não. São emblemas, brasões, os anéis e os enfeites para o nariz. Lembra? Os anéis e os enfeites para o nariz. As capas, as roupas caras, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras, os chales, tudo Deus tirará. As portas de Sião, diz o verso 26, se lamentarão, prantearão por causa disso, e sem nada a cidade se assentará no chão. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão, nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Ou seja, uma mulher que nenhum homem queria casar com ela, tinha uma terrível tinha um destino terrível. Então essa mulher aqui é simbolizada a Israel quando, por sua infidelidade, perde acesso ao título de esposa do Senhor. Entendeu esse contexto? Viu como essas joias também aqui ajudam a entender o aspecto social das transações da época da Bíblia Sagrada? Percebeu como o fato de dar joias de presente era um símbolo de um acordo nupcial que Israel, quando quebrou, perdeu o direito de ter o uso desses elementos no seu corpo?
É isso que nós devemos sempre fazer para estudar melhor a Bíblia Sagrada em seu contexto, aprofundando-se cada vez mais na Palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e semana que vem eu trago mais um elemento aqui do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP para a gente continuar a nossa saga pelos tesouros do MAB. Eu aguardo você. Tchau, tchau.